tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas. O Brasil impõe responsabilidade criminal e o Brasil também, pelo seu Código Eleitoral, impõe sanções eleitorais em relação a essas fake news. E esse pessoal aqui assina esse manifesto, cara de pau, sem caráter. Não vou falar os adjetivos aqui, porque eu sou uma pessoa bastante educada. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho candidato a governador chamado Marcelo Freixo. Nesta semana, as Forças Armadas passaram por mais um momento vexatório perante a opinião pública. O Ministério da Defesa enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pedindo acesso urgentíssimo ao código-fonte das urnas eletrônicas para inspeção. O que a pasta não tinha se dado conta é que o TSE já tinha liberado esse acesso desde outubro do ano passado. Depois do papelão, um grupo de militares começou a inspecionar os códigos na quarta-feira. O episódio desastroso não tem nada de protocolar. A constante pressão exercida pelas Forças Armadas serve de combustível para alimentar as dúvidas sobre a lisura do nosso processo eleitoral, estratégia central da narrativa do presidente Jair Bolsonaro. Por falar nele, os ataques às instituições democráticas não pararam por aí. Após um grupo de empresários, juristas, políticos e lideranças da sociedade civil aderirem a uma carta em defesa da democracia, produzida pela Faculdade de Direito da USP, Bolsonaro passou a criticar o documento. Além de chamar o manifesto de cartinha, o presidente disse que os mais de 700 mil signatários são caras de pau e sem caráter. O documento foi produzido como resposta às falas autoritárias e ao flerte de Bolsonaro com o golpismo. Mas nem tudo foi ruim para o presidente nesta semana. Recentes pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto mostram que Bolsonaro, aos poucos, vem diminuindo a vantagem de Lula. Na quarta-feira, a Genial Quest mostrou que a diferença entre os dois caiu de 14 para 12 pontos. Lula tem 44% e Bolsonaro 32%. A pesquisa deste mês também apontou uma melhora na imagem do governo e o menor nível de rejeição à gestão do presidente, com 43%. Ainda no cenário eleitoral, termina nesta sexta-feira o prazo para as legendas realizarem as convenções partidárias, onde são lançados os candidatos para as eleições de outubro. No entanto, os registros podem ser feitos até o próximo dia 15 de agosto, ou seja, os partidos podem confirmar ou desistir de algum nome até esta data. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas aqui do Estadão que cobrem o dia a dia da política. Estadão Notícias. Mais um Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal com os repórteres do Estadão para a gente discutir os assuntos da política e, evidentemente, das eleições. Agora estamos a 2 meses do pleito no dia 2 de outubro e, claro, há uma intensificação dos debates a partir de agora, do tema entrando na agenda pública em definitivo e, claro, que as notícias se multiplicam. Então, o Poder em Pauta hoje bastante importante, como todos, mas, enfim, até para valorizar ainda mais o passe desse aqui. Deixa eu cumprimentar os repórteres, começando aqui por São Paulo, porque ele está comigo aqui no estúdio, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Olá, Pedro, tudo bem? Olá, Manuel. Olá, Frazão. Saudações a todos. Obrigado, Pedro. E diretamente de Brasília, da nossa sucursal, está Felipe Frazão. Olá, Frazão, tudo bem? E aí, Manuel, tudo bem com você? Fala, Pedro, um prazer conversar de novo contigo na nossa ponte aérea direto e também com os nossos ouvintes aí que nos prestigiam. Muito bem. Bom, vamos começar o nosso Poder em Pauta de hoje. Neste primeiro bloco, são 2 blocos com vários temas ligados em cada um dos blocos. O nosso primeiro bloco hoje é sobre eleições e eu quero começar puxando um pouco para colher de vocês, da avaliação de vocês,
aos resultados recentes de pesquisas eleitorais. Nessa semana saiu pesquisa da Genial Quest e a diferença de Lula para Bolsonaro caiu de 14 para 12 pontos nesse levantamento. O petista tem 44% e o atual presidente da República, que busca a reeleição, 32%. Chama atenção alguns pontos, entre eles o quesito rejeição. A de Bolsonaro caiu 4 pontos, está agora ainda é um patamar alto, mas agora está em 55%, enquanto o de Lula subiu 3 pontos e chegou a 44%. Ainda que o cenário de liderança esteja confortável para o Lula, a possibilidade de vitória no primeiro turno já não é tão mais evidente e segura assim a olhar para as séries históricas dessas entrevistas. Mesmo no Datafolha, que a gente observou na semana passada, já tem essa tendência de queda de Lula nos votos válidos, né? A margem começa a ficar bastante espremida, estreita. Então eu queria começar justamente analisando esse aspecto aqui com vocês, né? Já que estamos numa fase que vai se iniciar a campanha eleitoral para valer. Podemos começar por você, Frazão. Esse Lula que busca a todo custo apoios para tentar essa meta de vencer no primeiro turno, enquanto Bolsonaro que busca fôlego para justamente levar a disputa para o segundo turno. Queria te ouvir com base nessas últimas pesquisas e um pouco desse registro e essas estratégias eleitorais de ambos aí, Frazão. Emanuel, essa estratégia que você comenta é a estratégia possível de se fazer agora para cada um deles. Era a estratégia do voto útil, né, que o Lula tem pregado a campanha dele, inclusive conseguindo remover alguns presidenciáveis pelo caminho, né? Ele já conseguiu o apoio do PROS, tirando o Pablo Marçal, o André Janones saindo da disputa num apoio ao Lula, no encontro com ele pelo Avante. Tentou também, né, um acordo com o Luciano Bivar. Era muito difícil, do União Brasil, que é um partido à direita, sempre foi inclusive, tem na sua espinha dorsal, uma delas é o Democratas, que fez oposição radical aos governos Lula, enquanto ainda se chamava, inclusive, Partido da Frente Liberal. Era um dos partidos mais densos da oposição no Congresso Nacional. Não é fácil de se atrair esse partido, mas o Lula está conseguindo fazer um arco de alianças mais amplo do que o do Bolsonaro, justamente tentando trazer votos, trazer apoios políticos, pessoas para fazerem campanha por ele nos estados, no Brasil afora, para ajudar nessa missão que o PT achava que poderia ocorrer, mas que o cenário está se mostrando muito mais difícil, que é fechar a eleição no primeiro turno. O Lula não consegue sair desse patamar de votos, ele não está crescendo. E não está crescendo em uma pesquisa, não está crescendo em nenhuma. Ele parece ter batido num teto. Pode ser que ele consiga um pouco mais de apoio ou consiga um pouco mais de voto nas próximas semanas, a partir da desistência desses candidatos. O cenário vai se afunilando um pouco, vão ter menos nomes disponíveis para o eleitor escolher, mas, do outro lado, tem o crescimento do presidente Bolsonaro, que o próprio PT já tinha identificado e que ocorreria. O PT veio, nas últimas semanas, acompanhando desde a passagem no Congresso, né, desde a aprovação das medidas econômicas urgentes, daquele pacotão de benefícios que o Bolsonaro vai ter como um grande trunfo da eleição para ele agora, como nenhum outro presidente teve, e que isso já vinha mostrando desde a semana anterior a essa que a gente está, Emanuel, uma certa mobilidade maior, um crescimento do Bolsonaro em algumas faixas de renda acima da margem de erro, crescimentos de 8 pontos em algumas pesquisas, justamente nas populações mais pobres e onde ele tinha menor intenção de voto, pessoas que ganham de 1 a 2 salários mínimos como renda familiar, que é uma renda muito baixa, que são público-alvo, por exemplo, do Auxílio Brasil, que está sendo ampliado, e o presidente acena também, inclusive, com a manutenção desse auxílio em R$600 para o ano que vem, o que não existe atualmente, né? Atualmente esse auxílio foi negociado para o governo só até dezembro, o auxílio de R$1.000 para os caminhoneiros, a gratuidade no transporte para idosos, tudo isso já havia sido percebido, é o grande trunfo que o Bolsonaro tem para o lado social, a campanha dele tem trabalhado nisso, e tem, por outro lado, o PT tentando, de uma certa forma, identificar como é que isso vai mexer no tabuleiro. Tem pesquisas que mostram
que uma grande parte, em torno de entre 40% e 50% das pessoas que vão receber esse dinheiro não estão dispostas a mudar o seu voto. Ele está melhorando ainda aquém do que a campanha dele achava que poderia ocorrer. Mas talvez seja tempo de ele crescer um pouco nas pesquisas, um pouco mais. Ele também não cai, né? É importante notar isso, que deixa um cenário muito difícil para os outros nomes que estão com uma intenção de voto ainda muito baixa. Ô Pedro, dentro desse cenário de previsibilidade, o jogo de forças que a gente acompanha agora, que um pouco o Frazão destacou aqui pra gente, é Bolsonaro utilizando das armas que ele tem, que são armas poderosas, né? Tem a máquina na mão, enquanto Lula, por enquanto, tenta construir arco de alianças. Lembrando que arco de alianças não necessariamente significa transferência de votos. Não é que o eleitor do Janones automaticamente vai passar a votar no Lula, mas é o que ele tem à disposição nesse momento. É isso, ô Pedro? Todas as eleições desde a democratização só teve uma eleição que começou com uma tendência de eleição de mudança e acabou sendo uma eleição de continuidade. Foi a eleição de 1994. O Lula liderou aquele processo até quase metade do ano, e aí veio o Plano Real, que tinha o nome do Fernando Henrique, ministro da Fazenda, em cada cédula. A propaganda do Fernando Henrique era o dinheiro. Ele ia nos estados, nas cidades, no interior, nos grotões do Brasil, e o pessoal lá balançando as notas de R$2. Nunca mais aconteceu. Essa é uma eleição que está precificada de R$1, desculpa. De R$1. Não tinha de 2, né? Não tinha de 2, é. E de 1 valia muito, né? Hoje não exatamente. Valia $1, né? Muito mais do que a de 2 hoje. Sem dúvida. E aquela eleição foi a única, e essa é uma eleição que está precificada como uma eleição de mudança. As pesquisas, elas mostram, na verdade, um congelamento do cenário. Tudo dentro da margem de erro. O Lula ainda vence com 51% dos votos válidos no segundo turno. Que é uma margem estreita. Porém, todos os marqueteiros, os especialistas, o pessoal que está envolvido nas campanhas, eles já esperam um crescimento maior do Bolsonaro agora em agosto, que é quando vai chegar na ponta o Auxílio Brasil. Tanto é que o PT já ensaiou uma resposta, uma espécie de tentativa de antídoto, que o Lula já disse em alguns discursos, que é pega o dinheiro e dá uma banana para ele. A estratégia é essa. E também mostrar que esse auxílio tem data para acabar, que é um auxílio, praticamente devia chamar auxílio eleição, não Auxílio Brasil, né? Então, além desse, nunca antes na história desse país se viu uma máquina tão mobilizada em torno de uma candidatura presidencial de forma tão escancarada, desde do uso de recursos públicos para propaganda elogiando ações oficiais até o uso da máquina propriamente dita. E aí só um parênteses, eu tive recentemente com o Edinho, que foi ministro da comunicação da Dilma, que me lembrou uma coisa importante. Quando o presidente é candidato e faz deslocamentos para eventos eleitorais, e durante todo o processo de campanha, o partido tem que pagar tudo, desde o combustível do avião até a hora do piloto, incluindo os batedores, o hotel, etc. e tal. Até agora, não há nenhum sinal de que o Bolsonaro tenha usado recursos do PL para fazer, por exemplo, o deslocamento dele, do staff dele, para o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Vamos ver se na campanha eleitoral, porque se espera tudo do Bolsonaro, né? Eles vão usar os recursos do PL. Há uma percepção também, detectaram que há um crescimento do Bolsonaro nos maiores colégios, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas. Isso é o mais preocupante. Por isso o esforço do PT muito concentrado. E a máxima que um presidente precisa ganhar em Minas para se tornar presidente, né, exatamente. Pedro? E lá em Minas Gerais a situação é mais confortável para o Lula do que para o Bolsonaro. Porque o aliado do Bolsonaro, na verdade, não está assim tão firme com ele. Tecnicamente, inclusive, o Zema apoia o Luiz Felipe 1% Dávila. Então, o sinal é que lá em Minas o Zema vai fazer uma campanha meio com o pé em cada canoa, bem mineira, né? Já o Calil está muito firme com o Lula. E agora tem o Janones, que é deputado de Minas, e que, apesar do partido do Janones, o Avante, está apoiando o Zema, ele já disse que vai fazer campanha para o Lula lá. Então, agora, por outro lado, o Lula também não está fazendo grandes eventos, ainda não entrou no modo campanha total. É um evento aqui, outro ali. O Bolsonaro, apesar de ser o presidente da República, já está em campanha de rua há muito tempo, motociata, cavalgadata, sei lá mais o que, né? Então a expectativa é que o Lula comece agora, a partir de agosto, fechadas as alianças, tentando descosturar, porque o Lula está fazendo todo um trabalho que só ele pode fazer
de desatar nós, principalmente no Rio de Janeiro. Essa briga lá do PT com o PSB, do Freixo, essa iminência de um rompimento dos dois partidos é muito ruim, não só para o Freixo, mas principalmente para o Lula, porque divide o palanque lá. Será que o Lula está apoiando o Freixo ou não está apoiando o Freixo? Será que o PT vai apoiar o Freixo ou não vai apoiar o Freixo? Então ele tem feito muito esse trabalho de bastidor. Para aí vai começar a viajar agora. A Simone, o entorno da Simone acredita que a hora que começar o horário eleitoral na televisão, ela vai ter um tempo ali razoável, já no Bivar já não vai ter mais, então ele vai ter assim, pelo menos eles são vai ser menos do que o Lula e o Bolsonaro, mas o terceiro maior tempo vai ser o da Simone, ela vai ter mais do que o triplo do tempo do Ciro Gomes, por exemplo. Uma chapa com 2 mulheres, foi anunciada agora a Mara Gabrilli como candidata a vice, não é a única, né? Temos uma chapa do PSTU da Vera Lúcia, também é uma chapa 100% feminina, mas é uma chapa 100% feminina com nenhum tempo de TV, então há uma expectativa de que ela cresça e saia dessa casa dos 2%, porque ela nunca saiu desse número. É 1-2, 1-2. Está empatada ali com a Vera Lúcia. Isso aí ela vai tirar um pouco de votos do Lula e um pouco de votos do Bolsonaro, podendo forçar aí um segundo turno. Ô, Frazão, vai ter a Soraya, né? E tem a Soraya. A Soraya Tronic. Pode ter a Soraya, né? Que a gente estava falando do União Brasil, que o Bivar desistiu, né? Para ele não ficar sem mandato, ele vai querer disputar um novo mandato para deputado federal, e a Soraya, que não tem nada a perder, a senadora cumpriu até agora os primeiros 4 anos, deve assumir essa função, meio de uma candidatura meio de fachada ali, biombo, só para o partido não abrir uma guerra no partido agora para ver se vão ou não apoiar o Lula, e isso poderia causar prejuízo aí para os candidatos a governador, inclusive, que é a situação muito parecida com o que o Pedro comentava em Minas do Zema, que desagrada muito o comitê de campanha aqui do Bolsonaro, o presidente. Eles esperavam uma postura muito mais aberta do Zema, e o Zema resiste por causa da resistência ao Bolsonaro, e tem na Bahia uma situação muito semelhante com o ACM Neto, né, que é o ex-prefeito de Salvador, muito bem avaliado, está concorrendo agora pela primeira vez, e para ele o que interessa é não se digladiar diretamente com o PT lá, porque já foi identificado pela campanha dele que quem vota no Lula vota também no ACM Neto. E a indicação é de que ele possa vencer no primeiro turno. Ô Pedro, termina nesse sábado, né, a janela das convenções partidárias. O que está em aberto que você destacaria para a gente prestar atenção dessa fase final das convenções partidárias? Lembrando que para registro de candidatura, a janela fica aberta até o dia 15, né? Pois é, eu até tenho um dado curioso, aproveitando esse gancho, que é essa matéria que a gente está produzindo. Fizemos um levantamento com o que nós temos de apuração, porque até agora é uma caixa preta, né? Foram 6 candidaturas, pré-candidaturas presidenciais lançadas com toda a pompa e circunstância, com direito à assessoria, marqueteiro, jingles, milhares, vários jingles diferentes, em ritmos diferentes. Você está falando do Dória, do Moro? Estou falando Dória, Moro, o Janones, Bivar, né? Teve o Eduardo Leite também que entra nessa contabilidade, o Rodrigo Pacheco. Pacheco, é verdade. Eu vou dar um exemplo de um evento que eu fui, que depois eu apurei, mas não é oficial o dado, foi aquela pré-lançamento da candidatura do Bivar em São Paulo com a presença do Rodrigo Garcia. Mais de 3 mil pessoas num espaço de eventos com efeitos especiais, canhão de fumaça, 3 jingles diferentes, sertanejo, rap e mais um outro tipo, um palco num formato 360 graus, um negócio extraordinário. R$1.200.000 num evento de um candidato que não é candidato. Foram R$6.500.000 só do que o União Brasil gastou com as produtoras para fazer nos comerciais, com assessoria e etc. para o Bivar, que contratou o Augusto Fonseca, que era o marqueteiro do Lula inicialmente. Quer dizer, torrou uma fortuna para depois decidir ser candidato a deputado federal. Tem ali um detalhe, né, que... Dinheiro do fundo partidário, eleitoral. Não, partidário nesse caso, né? Que é público também. E agora ele é deputado federal. Tem uma outra questão embutida nisso, né? Ele é candidato a deputado e usou o dinheiro do partido para se promover como presidenciável, ou seja, ele teve uma vantagem em relação aos outros. Porque em condições normais ele sempre entra batendo na trave. O Luciano Bivar não é exatamente um cara muito popular e puxador de votos.
E desistiu. Então, isso sem falar na campanha do PSDB, as prévias do PSDB custaram 12 milhões de reais. O Dória alugou uma mansão ali na Avenida Brasil de comitê, uma coisa que parecia a campanha do Barack Obama. Enfim, já não tem o Rodrigo Pacheco também, que fez lançamento, toda aquela espuma, Mandetta. A gente gastando papel, fazendo matéria disso. E no Bota final o Mandetta aí, Pedro. Mas é que o Mandetta ele não chegou a ser formalizado como pré-candidato, né? Mas trabalharam bastante a imagem dele e ele teve assessoria contratada ali via o Democratas, União Brasil, também para trabalhar com ele. Verdade, teve um trabalho de bastidor, né, também. Então são 7. De fato, não foi oficializado, mas tem ele também, eu lembrei agora, porque é um nome que, exato. Que se nacionalizou, né, na pandemia. Pois como ex-ministro da Saúde. Pois é, no cenário nacional, agora na véspera do prazo, acho que já está tudo definido, né? As candidaturas, os vices, etc. Ô, Fernando, só para fechar esse bloco, rapidamente, a primeira-dama Michele Bolsonaro vai comandar o bonde da oração para tentar atrair mais voto evangélico das mulheres a partir de agora. A gente viu até culto na madrugada no Palácio do Planalto, né, Frazão? Inclusive isso pode, sim, é claro que há uma flagrante em questão que é a separação entre o Estado e a Igreja, né, o Estado laico. Isso para muita gente ofende, mas ela faz a divulgação disso com uma estratégia muito clara, Emanuel. Isso agrada demais ao eleitorado evangélico. Então é como se ela estivesse fazendo do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, casas de orações, né, templos de culto a Cristo. E isso pega muito bem entre eles. E ela, de certa forma, não está muito preocupada em algum tipo de questionamento que isso vai dar em outra parte da sociedade. Isso, o papel dela nessa campanha é reforçar esse elo. Não à toa ela, na campanha, na convenção, quando ela aceitou pela primeira vez discursar já mais diretamente em campanha, a convenção do Bolsonaro no Maracanãzinho, ela revelou que ora todas as semanas no gabinete do marido, do presidente da República, ela faz as orações dela, e que ela, mais do que isso, né, já se sabia que ela levava grupos de oração para o Palácio da Alvorada. Agora ela própria se incumbiu de divulgar, fazer publicações mostrando que ela faz isso até de madrugada, levando grupos de vigília para os dois palácios, né, para a residência e para a sede em si, o gabinete de despacho do presidente da República. Ela tem essa função, o Bolsonaro vai continuar nesse meio, ele vai apostar nisso. Ele, inclusive, está hoje, nessa quinta-feira, em São Paulo, novamente, justamente numa convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Belém, que é o maior grupo do país, com sede em São Paulo, e ele vai continuar. Ele vai precisar desses votos, conta muito com esses votos, e decolou nas últimas semanas, nos últimos meses. Se havia alguma disputa, as pesquisas também mostravam uma certa paridade do Lula com ele, uma distância pequena. Muitas lideranças evangélicas questionavam isso, e agora isso começa a se mostrar muito mais favorável ao Bolsonaro, e tem a ver sim com a entrada da Michele em campanha, com o reforço do elo do presidente, visitando templos e tudo mais. O que eu estou curioso para saber ainda é se de fato ela vai participar da televisão, se ela vai gravar, até onde vai o engajamento da Michele, porque ela foi muito resistente até aqui, Emanuel. Vamos observar. Vou entrar aqui no segundo bloco, que claro que também tem tudo a ver com eleições, são assuntos conexos, não tem como, porque estão muito associados ao presidente Jair Bolsonaro, ao governo do presidente Jair Bolsonaro, mas o pano de fundo, sem dúvida nenhuma, é o pleito do dia 2 de outubro. Vou começar por você aqui, Pedro. Primeiro, para você comentar a questão da carta pela democracia, que tem incomodado demais o presidente Jair Bolsonaro. São muitas declarações que se sucederam, criticando, ironizando a carta, e agora fez o presidente, inclusive, cancelar uma ida que estava programada à Fiesp no dia 11 de agosto, que é justamente o dia do ato em defesa da justiça eleitoral, da democracia, contra as investidas do presidente sobre o processo eleitoral. Queria te ouvir sobre esse tema, a carta que incomoda sobremaneira o presidente Jair Bolsonaro, e virou uma agenda negativa para ele.
Virou uma agenda muito negativa, os bolsonaristas estão tentando sair das cordas nesse momento em relação a essa agenda, porque ela começou a ganhar proporções muito grandes, muito maiores do que a gente... Talvez não, esse é o maior movimento da sociedade civil contra os arrombos do Bolsonaro que se viu até agora. São mais de 700 mil assinaturas até o momento. Bolsonaro vem tratando isso como uma cartinha, fez um manifesto de 5 linhas no Twitter, disse que era o manifesto dele. Olha quem assinou as listas, banqueiros. Banqueiros estão contra o PIX. Artistas que foram desmamados na Lei Rouanet. Nas redes sociais os bolsonaristas tentam tirar sarro, minimizar, mas não dá para minimizar. O evento está grande, ele cancelou esses 2 eventos que na concepção de alguns bolsonaristas seria uma forma de fazer um contraponto. Agora, a Fiesp, que durante a gestão Paulo Scaff foi um bunker do bolsonarismo, já não é mais. E a ira do Paulo Scaff agora se voltou contra o Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp, filho do ex-presidente da República, que essa lembrança vem sendo feita pelo Bolsonaro. Né? O Zé Alencar foi vice-presidente do Lula e o filho do Zé Alencar, filho do ex-vice-presidente do Lula, é o presidente da Fiesp. Então o Bolsonaro virou sua bateria contra o Josué. Agora, é uma mudança significativa da principal entidade empresarial do país, que está, quando teve o evento do 7 de setembro, né, do ano passado, que ainda era gestão Paulo Scaff, a Fiesp botou panos quentes, ela esperou passar o evento, soltou um manifesto mais ou menos meia boca ali, não se posicionou, o Paulo Scaff deu um jeito de desarmar qualquer tipo de reação. Dessa vez não houve, o Bolsonaro e o bolsonarismo, ninguém conseguiu desarmar esse movimento da Fiesp e nem a participação da Fiesp nessa carta. O pessoal está na organização do evento, eles esperam receber 5 mil pessoas dentro lá da USP, no dia 11 de agosto, e 8 mil pessoas nos arredores. Então vai ser um clima meio de diretas já, né? Vão ter telões espalhados ali pelo local. Eles não querem divulgar quem vai ser o orador que vai ler a carta por questões de segurança, mas vai ser alguém que vai ter uma pessoa... Peso simbólico. Um peso simbólico muito grande. E a expectativa é que esse evento tenha uma repercussão muito grande nacional e internacionalmente. Os bolsonaristas estão apostando no 7 de setembro como a resposta a isso, né? O 7 de setembro virou a peça de resistência do bolsonarismo. Eu só queria fazer um breve comentário, né? Muito o que você falou do 7 de setembro, né? Muito lamentável que o 7 de setembro desse ano, especificamente desse ano, esteja tão contaminado politicamente, visto que são os 200 anos da independência, né? Era para ser uma data que poderia ser celebrada de outra maneira, e infelizmente estará sujeita a isso. O Frazão, para a gente fechar, eu quero te ouvir sobre o papelão. Eu vou emprestar aqui o texto do editorial do Estadão dessa quinta-feira, que fala o seguinte: o senso de urgência do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, parece estar descalibrado. Ele pediu acesso urgentíssimo a dados do TSE que já estavam disponíveis havia 10 meses. Por meio de um ofício classificado como urgentíssimo, no dia 2 passado, o ministro da Defesa requereu ao TSE acesso aos códigos-fonte de urnas eletrônicas. Diz o editorial do Estadão: ora, esses códigos já estavam à disposição das entidades fiscalizadoras do processo de votação, entre as quais figuram as Forças Armadas desde outubro do ano passado. Logo, urgência não havia, a não ser a urgência do ministro da Defesa de causar a confusão. Frazão, você vem acompanhando muito esse tema e está claro que a questão aí do ministro da Defesa, do Paulo Sérgio Nogueira, não está relacionada ao código-fonte em si, mas a todo o pacote da maneira como as Forças Armadas têm se colocado, que é uma campanha, né, e que muito associada ao que pensa o bolsonarismo e o presidente Jair Bolsonaro, uma campanha para jogar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral. A gente pode entender esse episódio como mais um fato relacionado a isso, Frazão? Emanuel, primeiro, deixa eu só assinar embaixo do que você falou sobre o 7 de setembro. Considero também lamentável que uma data tão importante, sobretudo no bicentenário da independência, seja capturada por um grupo político ou outro. E o presidente, ao forçar a mudança do desfile no Rio de Janeiro, e ele já comunicou a toda a cúpula militar que ele quer o desfile não mais na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, mas na praia de Copacabana, ele está transformando o desfile, de certa forma, a dizer, inclusive,
que as Forças Armadas e Forças Auxiliares, ele está se referindo às polícias militares, estarão ao lado do povo, ele está falando de um povo só, porque a praia de Copacabana, já há algum tempo, é palco de reunião e manifestação, sempre da direita dos bolsonaristas. Então ele está levando o 7 de setembro para o local habitual dos seus apoiadores. E não terá, como o Pedro lembrou, a participação de um outro espectro da sociedade brasileira por temor de violência. Isso não pode ser celebrado por ninguém. Então, dito isso, Emanuel, que envolve também um pouco as Forças Armadas, para te responder, é curioso, né, no mínimo, que esse ofício tenha chegado com aquele carimbo urgentíssimo, né? Isso foi motivo de muita contestação, de muitas dúvidas e perguntas, mas, poxa, urgentíssimo. O que eu colhi de informação na defesa é que o urgentíssimo, eles carimbaram o ofício pedindo acesso aos códigos-fontes das urnas como uma forma de exigir uma resposta muito imediata, porque eles queriam começar a inspecionar os códigos no dia seguinte. Então, eles precisavam, dentro de algumas horas, do aval do TSE. Agora, o TSE demonstrou, e isso acabou por gerar muita contestação, e foi motivo de piada, inclusive, que esses códigos já estavam disponíveis há 10 meses, Emanuel, desde o ano passado, desde outubro do ano passado, e que, inclusive, o próprio Ministério da Defesa já tinha sido comunicado disso. Em outra gestão, é verdade, mas é uma continuidade da atual gestão na prática. Era a gestão do Braga Neto, do ministro Braga Neto, que hoje é candidato a vice-presidente do Bolsonaro, e que participou da indicação da escolha do atual ministro, o general Paulo Sérgio, para o comando do Exército. Ele era o comandante naquela ocasião, e depois para substituí-lo como ministro da Defesa. Ou seja, desde então, as Forças Armadas até argumentaram que eles viraram entidades, foram confirmados como entidade fiscalizadora da eleição só em dezembro, e que no primeiro semestre desse ano estavam se dedicando à Comissão de Transparência Eleitoral, né, que tinha outras atividades, e que precisavam esperar a montagem de um calendário do TSE para iniciar as atividades de fiscalização, mas, na verdade, eles já poderiam ter feito essa visita e ter conhecido os códigos há muito tempo. Eles estavam também colhendo mais informações para agora, quem sabe, fazer alguma fiscalização, né, técnica de boa-fé, para aperfeiçoar o sistema com mais robustez, mais conhecimento do que existe ali. O que eles estão fazendo na prática, Manuel, e eu tive lá no primeiro dia de inspeção, são uma equipe que tem até 10 militares, né, chefiadas por um coronel do Exército, mas são das 3 forças, da Marinha e da Aeronáutica também, olhando na tela ali os códigos-fontes, que são a instrução para qualquer programa de computador, de celular, até televisão. Hoje tem sistema operacional, então tem código-fonte, né? São linhas de programação, que é escrito em linha de programação para o sistema funcionar, para dar as instruções para o sistema das urnas eletrônicas, apuração, sistema de captação de votos, de registro de voto, os logs, né, que registram cada passo do que as máquinas fizeram, e depois também eles querem ver o sistema de totalização. Até aí, tudo bem, isso foi feito por outras entidades, está dentro do previsto, Emanuel. O problema é que as Forças Armadas, elas acabam, quando levantam a informação de que, no entender delas, no entendimento, na interpretação deles, há portas abertas no sistema para vulnerabilidades, para ameaças, ataque hacker, outro tipo de ameaças internas, que eles acham que são, inclusive, piores, há menos proteção para isso do que para ameaças externas, ou seja, que alguém plante um vírus numa urna eletrônica, ou num desses sistemas, no código-fonte, para ele funcionar de alguma outra forma, macular, alterar o resultado da eleição, eles dão munição, eles acabam agindo, dando munição para o argumento, para a campanha de descrédito, de desconfiança, que o presidente tem promovido sem o menor pudor. E a CGU já fez isso, a Controladoria Geral da União, o Senado Federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, outras 2 universidades, a Unicamp, a Universidade de Campinas e a Universidade Federal de Pernambuco, tiveram a oportunidade, inclusive, de levar o código, retirar e analisar nos próprios computadores dessas universidades.
E a Polícia Federal também teve essa oportunidade, mas não fez isso, e vai aos computadores do TSE também, até o fim de agosto, para fazer essa mesma inspeção, para conhecer o sistema, para atestar que o que está lá está ok, está dentro dos conformes, e vai fazer a urna funcionar, e depois eles vão ser convidados a assinar embaixo, né, a atestar o funcionamento disso, e há dúvidas, inclusive, se as Forças Armadas vão querer dar essa assinatura. Emanuel, isso vai dar problema nas próximas semanas, é um ponto de estresse que já foi identificado pelos militares, inclusive. A gente tem acompanhado essa escalada e vamos ver justamente esses próximos episódios e como que a coisa vai se suceder daqui até o dia 2 de outubro. Por isso estamos aqui com Poder em Pauta, sempre a cada 15 dias, analisando os fatos da política e agora muito das eleições. Daqui até lá, agradeço ao Pedro Venceslau, que veio até aqui o estúdio para a gente gravar. Obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço, é sempre um prazer fazer essa resenha aqui com vocês. E o Frazão, diretamente de Brasília, sempre participando com a gente do Poder em Pauta. Obrigado, viu, Frazão? Obrigado a vocês, um abraço, é sempre um prazerzão estar com todos. Até a próxima. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 5 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço pra você, um ótimo fim de semana e até mais.